Então, para a gente iniciar. Já começou, pessoal. Bom dia, tá, gente? Hoje ficou sem a discussão, tá? Do procedimento experimental dessa prática, da primeira parte, que foi o que eu pedi para vocês fazerem semana passada, não é isso? Só que aí, devido a algumas dúvidas que surgiram durante a aula, sobre qual é o teor do etileno nos outros alimentos, quais são os outros alimentos que tem, que produzem o etileno, e qual seria também aí tá, o efeito do etileno no amadurecimento dessas frutas. Aí, nas pesquisas, eu achei que com um diário de bordo, tá, em artigo, tá, esse aqui, certo? Dá certo que ele fala da produção de etileno, certo? Da questão da sensibilidade a esse gás, tá? No processo dele, no amadurecimento das frutas, certo? Então, como a gente já sabe, tá? O etileno em si, ele tem a fórmula química simples, certo? De C2 H4, tá? É um gás que é produzido naturalmente pelas frutas, legumes e verduras durante todo o processo de amadurecimento dessas frutas, tá? No geral, as frutas maduras, elas vão produzir mais etileno, tá? As frutas verdes, legumes e flores, elas produzem em pequenas quantidades, mas daí, quando começa o processo de amadurecimento dessas frutas, aí vai começar a alta produção do etileno. Com essa alta, ela vai começar a aumentar o teor de etileno que está presente ali na fruta, tá certo? Aí, vê só. Ainda sobre, do modo geral, que esse diário de bordo da Saco, ele traz. Ele tem falando da sensibilidade em relação ao etileno. Por quê? Porque o etileno aí, ele vai agir, tá, como catalisador, certo? Que vai acelerar ainda mais o processo de amadurecimento de frutas e legumes, tá? Então, isso significa que armazenar frutas e legumes em uma atmosfera, tá? Que vai conter ali o etileno, aquela fruta que está verde, ela vai começar a amadurecer de forma mais rápida, tá? Então, aí vem a ideia do passo 2 dessa prática, que é fazer o compartilhamento, tá? De uma fruta madura, já está com alta produção de etileno ali, de forma natural, e com a fruta verde, para ver como é esse processo, como é que o processo vai acelerar em contato com uma fruta que já está amadurecendo, que já está com um alto teor de etileno ali, em um ambiente compartilhado. A questão da sensibilidade ao etileno da fruta verde, certo? Olha só, ele diz aqui nesse mini artigo que as frutas, no geral, elas são moderadamente sensíveis ao etileno. Já os legumes e as flores, que tem as flores também, elas vão ser altamente sensíveis à questão do etileno, certo? Então, aqui ele fala também do armazenamento em conjunto, de como é que vai ser feito, tá? Fala também de uma questão de como remover o etileno, certo? Mas aí não entra tanto na prática da gente, tá? E vamos lá. Em alguns estudos que as pessoas que realizaram esse diário de bordo ou em artigo, tá? Nos experimentos que eles fizeram, eles quantificaram de 1 a 6, tá? A característica da produção do etileno e a sensibilidade dele com as frutas e legumes, tá? Então, de 1, não tinha nenhuma sensibilidade, certo? 2, seria muito baixa, tá? 3, baixa. 4, ia agir de forma moderada, certo? 5, alta. E 6, muito alta. Então, a produção muito alta vai ter uma alta sensibilidade ao gás etileno, tá certo?
Aí ele falou também da produção do etileno e quais são as regras, chamadas regras de ouro, certo? Olha só. As frutas maduras, elas vão liberar bastante etileno. Então, frutas verdes liberam pequenas quantidades de etileno. Se você quiser produzir o etileno de forma mais rápida, é só aproximar essas duas frutas de um ambiente compartilhado que isso vai acontecer, tá certo? E fala a questão aí de que comentário o que faz, o que a gente faz para retardar essa produção de etileno. E muita gente coloca os alimentos na geladeira para conservá-lo por mais tempo, para tornar o processo de amadurecimento mais lento. Então, o que é que faz? Isso é uma regra de ouro aqui da produção do etileno, certo? Em alta temperatura, tá? Os frutos vão liberar mais etileno do que em baixas temperaturas. Por isso que aí entra a questão de você tentar armazenar aquela fruta que é sensível ao etileno em baixas temperaturas, porque aí ela não vai ter tanta produção de etileno quanto em uma alta temperatura, tá? Então aí a temperatura, quando ela for baixa, ela vai agir como um agente redutor, como um agente que redutor não. O nome correto aí seria inibidor. Como agente inibidor que vai tentar frear o aceleramento do processo de amadurecimento daquela fruta. Não vai impedir, mas vai tentar frear, vai tentar desacelerar aquele processo de amadurecimento, certo? Se aí você quiser produzir o gás de etileno, colocando em temperaturas altas, tá? Vai conseguir ver essa produção de forma mais rápida, vai conseguir ver o amadurecimento daquela fruta de forma mais rápida. Aí, no caso, eu digo assim, não botar em temperaturas muito altas, mas em uma temperatura ambiente que seja relativamente quente, que seja relativamente alta, certo? E aqui, o que é mais importante, o que é mais interessante para vocês, referente à parte 2 desse diário de bordo, tá? Tá um quadrozinho, onde ele traz algumas frutas, tá? E aí ele já quantificou aquela regrinha que eu mostrei para vocês, de 1 a 6, a acessibilidade dele, dessas frutas ao etileno. Pessoal, muita gente me perguntou em relação ao abacaxi. Se a gente colocar uma fruta madura perto do abacaxi, como é que vai ser a produção do etileno? Vejam que nesse estudo ele está como 2. E 2, a produção do etileno seria considerado, como vocês viram aqui, muito baixa, certo? Então, consequentemente, a sensibilidade do etileno no abacaxi não vai ser alta, tá? Por conta disso. Aí, pessoal, fala também do abacate, da banana, das uvas, as maçãs, que aqui nesse estudo diz que as maçãs é um alto produtor, tá? De etileno, produtor mais forte de etileno em relação às frutas mais comuns, tá certo? E como é a acessibilidade da maçã quando ela está em contato com o etileno? Ela vai perder a dureza e vai ficar muito mole quando a gente for se alimentar da maçã, entendeu? Então tem pêssego, cereja, kiwi, nectarina. Tudo aqui são frutas que produzem etileno, mas aqui no estudo a gente vê que a questão da produção dele, se é alta, se é baixa, a acessibilidade dele também, tá certo? E também tem a chamada frutas cítricas, que no geral, certo? Ela tem uma baixa produção de etileno e aí possui uma sensibilidade moderada. Entre a laranja, entre o limão, a tangerina, o limão siciliano. Em relação à produção de etileno, são muito baixas. Mas em questão da sensibilidade do etileno, elas têm uma sensibilidade moderada, certo? Quanto às flores, que foi outra curiosidade que surgiu aqui nesse diário de bordo, tá? Ele fala que as flores, certo? Elas produzem
pouco etileno, certo? Mas, por sua vez, são altamente sensíveis ao etileno, ou seja, se tiver em contato com o etileno, elas vão poder o quê? Não abrir suas pétalas, tá? Os botões não vão, como é que eu posso dizer? Não vão abrir também, certo? Algumas vão ter menos flores, outras as flores não vão ser do tamanho que seria. Então, assim, em relação às flores, ele citou três, tá? Que são as rosas, o cravo e as flores com bulbo. Nem rosas e cravos, eles dizem que são procortados, que não crescem em solo, mas em água, tá certo? Mas aí tá interessante aqui que ele traz outros alimentos que também produzem etileno, ou em quantidade baixa, moderada, e fala também da questão da sensibilidade ao etileno, tá certo? Se vocês quiserem, eu coloco esse diário de bordo como material lá para vocês terem uma ideia disso. E agora que nos leva a pensar para um momento de discussão referente, tá certo? A prática número 2, a parte 1 do processo experimental, tá? Onde a gente vai tentar isolar o etileno, tá certo? E aí? O que foi que vocês observaram aí? E aí, pessoal, o que foi que vocês observaram nesse procedimento experimental na parte 1? Vocês realizaram o experimento? Sim, E aí? O que foi observado? eu observei que realmente para o amadurecimento é preciso diminuir a reação química criada pelo etileno. Então, eu achei que realmente retardou, reduziu o processo do etileno, que realmente ela ficou mais dura, mais não amadureceu tanto, mas ficou no ponto certo de comer. Certo, porque aí também a gente isolou, tá, a fruta de outros agentes que são catalisadores ali para a produção do etileno. Fora a questão da temperatura, tá certo? Então, assim, isso. Tem mais alguém que fez essa prática, que realizou, que quer falar mais alguma coisa? Eu fiz, só que ainda falta ver hoje, que tá no quarto do meu irmão e a porta tá trancada, aí só quando ele chegar. Pronto. Então, assim, antes de terminar aqui, eu vou comentar um pouquinho, tá? Eu não sei se tu chegou logo no início da aula, mas aí eu comecei a mostrar sobre os outros alimentos que também produzem o etileno, tá? Ou de forma baixa ou alta. E questão também a acessibilidade ao etileno, que aí eu só lembrei do abacaxi, que foi uma das frutas que me perguntaram na primeira aula, tá? E aí o que eu vi sobre o abacaxi é que ele tem uma baixa produção de etileno e também tem uma baixa sensibilidade a ele. Certo? Então, assim, não vai ter tanto efeito visível ou de forma mais rápida em comparação às outras frutas que são bastante sensíveis ao etileno, se tiverem em contato, tá certo? Aí, esse artigo, que está assim, bem resumido, está bem facilzinho de vocês entenderem. Aí eu posso deixar como material, tá? Que aí também serve de base para vocês realizarem a produção natural do etileno, a partir das frutas que tem aqui, listadas aqui. Aí vocês podem ver, realmente, ele tem uma baixa produção de etileno, ele tem realmente uma baixa sensibilidade ao etileno, ou vai ter uma moderada sensibilidade. Aí vocês podem aqui fazer o teste. Será que eles realmente fizeram
os experimentos de forma correta? Será que realmente deu esse resultado que colocaram aqui? Porque aqui, além da banana, pessoal, tem o abacaxi, tem o abacate, tem as uvas, tem a maçã, cereja, kiwi, pêssego, tem algumas frutas cítricas, tem algumas que são consideradas melões, tá? Da característica de melões, tem ervas, que você pode realizar também com algumas ervas, certo? Tem alguns legumes, vegetais, algumas flores, certo? Algumas frutas vermelhas e cogumelos. Tá? Vocês podem testar a parte 2, que é a produção natural do etileno, com essas frutas que estão aqui. Aí, na outra aula, a gente comenta sobre isso, tá certo? Pode não só necessariamente utilizar a banana, tá? Mas também pode fazer com esses outros que estão citados aqui. Aí eu vou deixar como material lá. Então, agora vamos ver como é a parte 2 do procedimento natural do etileno, da produção natural do etileno, tá? Deixa eu só. Então, a gente vai pegar uma banana nanica verde, tá certo? Vai colocar em um recipiente que, em contato natural com uma banana que vai já estar madura. Então, o que a gente vai fazer aqui, nessa parte 2? Vai compartilhar um ambiente de uma banana verde, tá? Com uma banana madura. Então, aqui a gente vai observar como vai ser o processo de amadurecimento dessa banana verde em contato, tá? Em um ambiente compartilhado com uma banana madura. Aí, como eu disse, se quiser utilizar outros alimentos para verificar essa questão do ambiente compartilhado, para ver como é o processo de amadurecimento desses alimentos em contato com um que já está maduro, que já está com a alta produção de etileno, pode fazer também, certo? Não vai ter bronca nenhuma. E aí, da mesma forma que foi a parte 1, a gente vai observar em torno de 3 a 4 dias, e no quinto dia, que é na sexta-feira, certo? A gente vai fazer a discussão dessa parte 2 e responder, tá certo? As questões que tá na prática número 2, tá? Aí o que eu vou pedir? Que vocês registrem quem tirou foto, certo? Anexe lá na abazinha de atividades que eu vou abrir. E quem fez algum texto, anotou alguma coisa da observação, também pode tirar a foto desse texto e enviar, tá certo? Nessa atividade, na abazinha de atividade. Alguma dúvida? Referente à prática, a parte 1 foi o isolamento do etileno, e referente à parte 2, tem alguma dúvida? Bom, se vocês não tiverem mais alguma dúvida, eu posso dar por encerrado a aula da eletiva, tá? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo lá no grupo que eu estou respondendo. Aí, pessoal, a questão da frequência, assim que a aula chegar no meu drive, tá? Eu vou estar postando essa aula e a frequência, tá certo? Da eletiva. E também já vou abrir automaticamente. Já sim, GCL, eu já fiz o grupo. Aí, na frequência, eu vou pedir para que coloque o número do WhatsApp, porque aí eu já te adiciono no grupo, pode ser? Ótimo. Então, assim que a aula ficar pronta, não, coloque lá no formulário da frequência, porque aqui, quando a gente encerra, a gente não consegue visualizar mais o chat, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem falar comigo no grupo, que aí eu respondo vocês. Obrigado e até a próxima.